Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículos do 1 ao 7, assim nos diz a palavra de Deus. O Espírito de Deus agiu em Azarias, filho de Obed. Azarias saiu ao encontro de Asa e lhe disse: escutai-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o procurardes, Ele se deixará encontrar. Mas se o abandonardes, Ele vos abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem Deus verdadeiro, sem sacerdote que desse instrução, sem lei. Mas na angústia, Israel se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Procuraram-no e ele se deixou encontrar. Anteriormente não havia segurança para quem entrasse ou saísse, e as populações viviam em constantes tumultos. Um povo caía sobre o outro povo, uma cidade sobre outra, porque Deus os perturbava com toda espécie de calamidades. Agora vós, tende coragem e não desanimeis, pois não faltará a recompensa para vossos trabalhos. Agora vós, tende coragem e não desanimeis, pois não faltará a recompensa para os vossos trabalhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra diz aqui, nem diz que Azarias profetizou, não. Diz que o Espírito de Deus agiu em Azarias. Porque às vezes nós colaboramos com Deus sem saber. Às vezes nós colaboramos com Deus, cooperamos com Ele por meio das nossas palavras. Às vezes nós cooperamos com Deus por meio dos nossos trabalhos. Outras vezes nós cooperamos com Deus por meio dos nossos sofrimentos e nós nem sabemos. Há momentos, gente, em que o Espírito Santo age em nós e a gente não percebe. Não percebe. Às vezes no próprio trabalho da missão evangelizadora, chega alguém para nós e conta. Aquele dia que você disse isso, ou até pegando o exemplo que a Valdênia disse, aquela palavra de ciência que falou que eu estava assim, em tal lugar, em tal jeito, disse meu nome. E às vezes a gente não lembra. Porque Deus estava agindo em nós. Não é que a gente estava inconsciente, mas Deus estava agindo em nós. E a gente achando que estava dando um simples exemplo, e já era Deus agindo. Eu lembro de uma vez, no Rio de Janeiro, ali no Engenho de Dentro, que uma mãe levou uma filha para que eu pudesse atendê-la. Essa moça já tinha tentado suicídio várias vezes. Por causa do envolvimento com o ocultismo, tinha algo que tomava essa moça. Isso eu ouvi da boca dela mesma, ela não queria se matar. Mas várias vezes ela ouvia uma voz que a incentivava que se jogasse em cima de um prédio, que se jogasse na frente de um carro. E outras vezes, quando ela via, ela já tinha se jogado. Era uma coisa terrível. Era de verdade uma opressão espiritual. Mas a menina era jovem, não é? De adolescente para jovem. Devia ter ali na casa dos seus 18, 19 anos. E no meio das poucas partilhas que ela fez, a gente notava que era uma pessoa introvertida, muito tímida. E eu pensava comigo, se eu não puxar a conversa, nós não vamos conversar.
Porque com a mãe presente a menina não fala, sem a mãe ela não puxa o assunto. E é importante quando nós vamos rezar por alguém que a pessoa fale. Por que é importante que a pessoa fale? Porque falar é um jeito de desabafar, falar é um jeito de trazer para a luz aquilo que está no escondido do nosso coração. Porque tem coisas, tem áreas, às vezes tem áreas do nosso coração que estão em trevas, que estão em pecado, que estão debaixo do jugo do mal. E quando a pessoa fala, ela traz aquilo para a luz. E Deus traz libertação. E muitas vezes cura a pessoa já na hora em que ela está falando. Eu sou testemunha de muita, mas quando eu digo muita, é muita gente que foi pedir oração e depois de ter falado, já nem sentia que precisava de alguma coisa, porque só o fato de trazer ali na luz de Deus já era grande coisa. Porque o Senhor acolhe a nossa partilha como oração quando nós o fazemos com espírito de fé, né? Enfim, a menina não falava. Falei, vou pegar aqui uma ou outra palavrinha que ela disse e vou dar um exemplo. Gente, e à medida que eu ia avançando no exemplo, essa menina ia arregalando os olhos, arregalando os olhos, arregalando os olhos. Chegou uma hora que ela interferiu e disse assim, mas quem foi que te falou? Porque aquilo que para mim era só um exemplo, para Deus já era uma palavra de ciência. O exemplo que eu estava dando era exatamente o que ela vivia. Vou ilustrar com outra situação. Eu morava em São Paulo, agora já morando em São Paulo. Outra missão. Eu morava em São Paulo e isso tem aproximadamente, mas um aproximadamente assim, bem aproximado mesmo. Tem coisa de 20 anos. Porque a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, do Rafael. Ela já estava ali no 8º mês. E eu fui convidado para pregar ali na Zona Leste de São Paulo. Pegamos um trânsito. Cheguei lá já na hora da atividade. E o padre estava meio chateado com o grupo que organizou. Decidiu que não ia ter aquela noite que eles tinham preparado. E no lugar daquela noite ele colocou a missa. E os organizadores disseram, mas padre, foi chamado uma pessoa da Canção Nova. Esse rapaz vai estar aqui e vai ser chato. E ele, deixa que eu resolvo. Aí eu cheguei, as pessoas me disseram assim, ó, não vai ter o evento, tá? Não vai ter a noite de oração, vai ter a missa. Aí diz São João da Cruz que a gente não deve murmurar, não murmurei. Sentei e falei, eu vou participar da missa de novo, não tem problema. Senta aqui, participe, já estou aqui mesmo. Vamos deixar que a paróquia, o padre e os paroquianos resolvam. Esse desentendimento entre eles, para mim tá bom, não tem problema. Sentei lá, daqui a pouco veio uma pessoa e disse assim, olha, o padre disse que você vai fazer a homilia da missa. Eu falei, não vou. Missa é missa, quem faz a homilia da missa é o padre, ele fez teologia, ele sabe disso, a homilia é do padre, eu não vou fazer a homilia. Aí a pessoa insistindo, eu falei, não, eu falei, gente, deixa de ser chato. O padre está passando homilia para mim porque vocês estão enchendo a paciência dele, vocês estão insistindo. Deus fala com quem ele quer, do jeito que ele quer, através de quem ele quer. Entende? Vou sentar aqui e vou ouvir o que o padre tem a dizer. Às vezes Deus quis que eu viesse aqui para participar dessa missa e escutar. E eles insistiram, por fim. Não, o padre falou que você vai fazer homilia, você vai fazer e pronto, acabou. Eu falei, então tá bom. Eles falaram, você vai ter 40 minutos. Eu falei, tá bom. Aí ele disse, porque é para você falar do tema de hoje e você vai falar da homilia da missa. Eu falei, tá bom. Então dobrou o tema, comecei a me preparar. Daqui a pouco veio outra pessoa e disse assim, ó, o padre mandou te dizer que você tem 30 minutos. Não 40. E que você vai falar da homilia da missa, do tema da noite de hoje, e você também vai falar da campanha da fraternidade. Eu falei, tá bom.
Comecei a preparar tudo, a organizar as ideias, tudo de novo. Aí veio, é para testar a paciência da gente. Aí veio outra pessoa e disse assim, olha, o padre mandou dizer que você precisa falar também da situação da missa de 7º dia de hoje. Tem que dar uma palavrinha para a família. E você tem 20 minutos. Ah, diminuiu? Aumentava o assunto e diminuía o tempo. Aí eu botei tudo de lado e falei, tá bom, vou fazer do jeito que ele quiser. Daqui a pouco veio alguém e disse, o padre está te chamando lá na sacristia. Aí eu cheguei lá na sacristia, ele me recebeu muito bem. Aí ele falou, te disseram dos temas? A missa do 7º dia, a homilia, ou a campanha da fraternidade, o tema da noite de hoje? Eu falei, sim senhor, falaram, padre. Ele falou, você tem 10 minutos, meu filho. Eu falei, sim senhor. Peguei, tirei o relógio do braço, eu falei, eu vou falar 10 minutos e nem um segundo a mais. Vou fazer do jeito que ele está falando. Está me abusando, mas Jesus Cristo se deixou abusar, né? Nesse sentido. Então eu falei, por que eu não vou fazer? Falei, vou deixar humilhar, não tem problema não. Aceitei a humilhação. E aceitei de bom grado, viu gente? Coloquei lá o reloginho ali do lado do ambão. Fiz as abordagens todas que o padre pediu para fazer. Toquei em todos os temas. Já estava terminando quando eu lembrei da família de 7º dia. Pensei, não vai dar tempo. Aí eu olhei para um canto, tinha uma senhora chorando. Eu não sabia nada da família, gente. Só me disseram que era de 7º dia. Aí eu perguntei, foi a senhora que veio para a missa de 7º dia? Aí ela disse, sim. Eu falei, foi seu filho que faleceu? Ela disse, sim. Eu falei, o seu filho em tudo agradou a senhora? Ela disse, não. Eu falei, a senhora se magoou com seu filho alguma vez? Ela disse, muitas vezes. Eu falei, seu filho já tirou a senhora do sério? Era o que ele mais fazia. Eu falei, e se hoje a senhora tendo esse filho que decepcionou a senhora, esse filho que tirou a senhora do sério, esse filho que nem sempre acertou, se hoje dependesse só da senhora, o seu filho ir para o céu ou não? A salvação dele ou não? Qual seria a sua decisão? Ela disse, eu daria a minha vida se com isso eu tivesse certeza de que o meu filho seria salvo. Eu falei, pois então, minha querida, se alegre. Porque se a senhora que se decepcionou, sofreu e se chateou com seu filho, se pudesse, o salvaria. Imagine Deus que nunca se decepcionou com ele, porque quando o criou já sabia todas as maracutaias, todos os erros, todas as decepções que ele causaria às pessoas. Deus que o amou e olhando para ele antes de ser criado, disse, ele vale a pena e por isso o criou. E mais, Deus ama o seu filho como a senhora jamais seria capaz de amar. Eu falei, então a senhora louve a Deus, porque nas suas mãos não está salvar o seu filho, mas nas mãos de Deus está. E resolvi dar um exemplo. E disse, olha, um tempo atrás, havia um conceito assim, de que se a pessoa, por exemplo, se a pessoa se matasse, que ela não poderia ser enterrada num cemitério cristão, que ela era considerada uma pessoa condenada. Eu falei, mas isso era o parecer de algumas pessoas, porque a igreja sempre foi colo de misericórdia, e a igreja diz quem está no céu, mas a igreja nunca apontou alguém que esteja no inferno. A igreja sabe que o inferno existe, mas ela nunca disse quem está lá, porque saber quem está no céu é fácil, saber quem está no inferno é difícil, porque a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. E completei dizendo, entre a corda que aperta no pescoço e enforca, e o último suspiro que a pessoa dá, existe um abismo ali, que só Deus conhece. E às vezes naquele intervalo, aconteceu a salvação de Deus para a pessoa. Gente, a comunidade não sabia que o filho da mulher tinha se enforcado. E eu acreditava que estava dando só um exemplo.
Mas eu estava respondendo a oração que aquela mulher veio fazendo pelo meio do caminho antes de entrar na igreja. Ela estava ali com uma pergunta no coração: Senhor, o meu filho se salvou? E eu ainda poderia estar pensando que era um exemplo, mas para aquela mulher, independente das minhas intenções, Deus havia respondido a pergunta dela. Como é que eu sei? Porque depois ela sentou do meu lado e disse: Deus me respondeu por meio de você, porque eu perguntava se o meu filho tinha se salvado. Ninguém aqui sabe, mas meu filho se enforcou. E eu vinha com essa dúvida, porque eu sabia que a pessoa que se suicidava tinha cometido um pecado de desespero. E tudo que eu sabia é que a pessoa não tinha salvação. Mas pela sua boca Deus me respondeu. E por essas poucas palavras que você disse, valeu a pena estar aqui. Foram 2 minutos, gente, que eu falei para aquela mulher. Isso não é um privilégio meu. Estou dizendo aqui, dando um exemplo em que eu não sabia. Mas Deus estava agindo por meio de mim, como age por meio de você tantas vezes para ajudar seus filhos. Olha de quantos desastres Deus já livrou seus filhos através de você sem você saber. Por meio de um conselho, por meio de um impedimento que você lhes causou. Não vai, não vou deixar. Por meio de um desvio que você fez, desviou a atenção da pessoa, do seu filho, ou a atividade dele para outro lugar. Por meio de uma mudança que você fez. Não está bom para nós nessa cidade. Cata as malas e vamos sumir daqui. Deus estava salvando a sua família por meio de uma atitude sua e você nem sabia. Quantas vezes por meio das suas lágrimas e dos seus sofrimentos ofertados a Jesus Cristo nosso Senhor, ou unidos a Deus em oração, você chorou em oração, você chorou aos pés do Senhor. E quando eu digo chorar aos pés do Senhor, não quer dizer que a gente tem que ficar de joelhos num cantinho, colocar ali uma cruz, ou colocar ali a Bíblia e se prostrar. Não. Ali na louça, na cozinha, lavando, no pé do fogão, enquanto você fazia um trabalho, chorando você rezava e pedia: meu Deus, me ajuda, eu não vou dar conta. E Deus, por meio do seu sofrimento, regado em prantos, produziu salvação na sua família, na sua casa. O Espírito de Deus agiu em Azarias, filho de Obed. E Azarias saiu ao encontro de Asa e lhe disse, não diz aqui que profetizou, lhe disse. Aquele homem teve um sentimento forte dentro dele, mas era palavra de Deus, tanto que está aqui registrada. E o que foi que Azarias disse a Asa: escutai-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Azarias disse do jeito que ele sentia. Há uma grande verdade nessas palavras. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o procurardes, Ele se deixará encontrar. Mas se o abandonardes, Ele vos abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem Deus verdadeiro, sem sacerdote que desse instrução, sem lei. Veja, mas na angústia. A angústia é a antessala do desespero. A pessoa que está afogada em angústia, ela está a uma linhazinha do desespero. Mas na angústia, em vez de se desesperar, a angústia nos leva a uma encruzilhada. Ali você pode escolher entre a fé e o desespero. Aonde a angústia leva a gente? Diante de uma decisão. Qual é a sua decisão? Você vai desesperar ou você vai dar o seu passo na fé? E diz, na angústia, Israel deu passo para Deus. Em vez de entrar em pânico, em vez de entrar em desespero,
Israel voltou seu coração para o Senhor, se converteu ao Senhor, procuraram-no e ele se deixou encontrar. Se você procurar a Deus na sinceridade do seu coração, você vai encontrar a Deus. Foi parte da nossa conversa de ontem no aprofundamento. Nós estamos um pouquinho mais de tempo ali para entender que uma vida desunida de Deus, porque se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. Afastar-se, romper com Deus, querer não estar unido a Deus, é tornar-se escravo, que é o contrário da libertação, e é tornar-se suscetível, presa fácil da vida, presa fácil dos acidentes desta vida, das coisas que acontecem e que nós não controlamos. É se tornar presa fácil de gente mal intencionada, é se tornar presa fácil de um inimigo espiritual que Jesus diz que nunca deixa de nos rondar. Então, na angústia, Israel, em vez de olhar para os próprios pecados, porque viu aqui? Estavam perdidos, estavam sem lei, sem Deus. Deus não existia? Existia, então como é que diz aqui que estava sem Deus verdadeiro? Porque quando eu escolho não andar com Deus, eu me torno um sem Deus. Como Azarias diz aqui, o Senhor vos abandonará. Não é Deus quem nos abandona. Somos nós que vivemos como abandonados por uma escolha que nós fazemos. No ato de abandonar a Deus, quando você abandona a Deus, você se torna um abandonado. Era isso que Azarias estava dizendo com todas as forças. Se vocês abandonarem a Deus, vocês estarão abandonados da assistência de Deus. Não quer dizer que Deus se retirou, quer dizer que você se retirou. Quando duas pessoas estão numa sala e uma delas se retira, as duas ficam sozinhas. Inclusive a que se retirou. A que se retirou perdeu a companhia que ela deixou para trás. Quando nós nos retiramos da presença de Deus, nós nos tornamos uns sozinhos, nós nos tornamos uns abandonados. Mas no momento em que nós procuramos a Deus na sinceridade do nosso coração, Deus se deixa encontrar. E olha que interessante, a descrição que se vai fazendo de quando Deus não está. Anteriormente, não havia segurança para que entrasse ou saísse, porque não tinha Deus. As populações viviam em constantes tumultos. Um povo caía sobre outro povo. Que terrível a realidade de uma nação sem Deus. Um povo caía sobre outro povo, uma cidade sobre outra cidade, porque Deus os perturbava com toda espécie de calamidades. Aí você pode até dizer assim, mas Deus mandava calamidades sobre eles. São João da Cruz mesmo dizia, se Deus não reinar pelos benefícios da sua presença, Ele reinará pelas calamidades da sua ausência. Não mandou calamidades. A vida sem Deus é uma calamidade. É que nem você perder a imunidade do seu corpo. Se você não tiver imunidade, não é que você vai pegar bactéria. Você não tem ideia da quantidade de bactéria que tem no seu corpo, de vírus com os quais o seu corpo aprendeu a lidar. Você não tem ideia. Quando a nossa imunidade cai, certas doenças que a gente tinha vencido são reativadas. É uma calamidade. Eu tive toxoplasmose. Você também teve? Aí a gente faz o tratamento, a gente vence a toxoplasmose, mas ela fica no corpo da gente. Controladinha, vencida uma vez, o corpo aprende a conviver com ela. Mas se você tiver uma queda absurda na sua imunidade, ela reativa. Ela toma conta. E isso não é só ela.
não é? Eu estava vendo aí sobre essas doenças que muitas pessoas pegam por causa de uma vida promíscua. Sífilis é assim. E a gente poderia ir dizendo várias outras enfermidades. Gente, quando nós perdemos Deus por nossa escolha, toda a nossa imunidade espiritual cai. E cai a nossa imunidade espiritual, cai a nossa imunidade emocional. A nossa vida vira uma calamidade. Então, eu retomo aqui com você. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. É como num casamento. Igualzinho num casamento. Deus não fala que fez conosco uma aliança? O que tem no dedo de marido e mulher? Um sinal de aliança, uma argola dourada, uma argola de ouro, que aponta que entre um e outro existe uma aliança, existe um pacto, né? Tem pessoas que não gostam desta palavra, porque acham que, ouviu muitas vezes de falar de pacto de sangue, de pacto com o mal, de pacto com o diabo, mas o problema não é o pacto, é com quem você faz. Porque nós temos um pacto com Deus. O nosso batismo é um pacto com Deus. O nosso batismo é a nossa aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos um casamento espiritual com o nosso Deus. Agora veja, num casamento não é assim? Não basta que um vá embora para que os dois estejam sós? Quantas vezes, ao atender uma esposa com lágrimas nos olhos, ou um marido com o coração despedaçado, a pessoa diz: ele foi embora, ela foi embora, e eu fiquei tão só. Gente, o contrário também acontece. Tenho certeza que os meus irmãos que estão aqui já atenderam alguém que deixou a própria casa, agora queria voltar e o cônjuge não aceitava mais. E a pessoa dizia: onde é que eu estava com a cabeça? O que foi que eu fiz? Eu troquei minha família, eu abandonei minha família, eu me sinto tão sozinho. Basta que um vá embora para que os dois estejam sós. Não é Deus que se retira, é a gente que se afasta. Deus nunca se retirou da sua vida, mas talvez você tenha se afastado de Deus. E Deus, nessa história, Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam e os apoia. Deus nunca vai trair você, mesmo que você o tenha traído. Deus nunca vai abandonar você, mesmo que você o tenha abandonado. Mesmo que você tenha sido infiel a Deus, Deus nunca vai quebrar a fidelidade dele com você, porque o seu pacto de amor é eterno. Jeremias diz isso para nós de uma forma maestral. Com amor eterno eu te amei. Te amei com amor de eternidade. Sabe o que é amor de eternidade? Você sabe o que é? É que não tem começo, não tem fim. Porque antes que nós fôssemos, Deus já nos amava. E mesmo que a gente passe, Deus continuará nos amando. No coração de Deus, o amor dele por nós nunca mais se acabará. E diz que no inferno, essas são as chamas que queimam muitos que lá estão. O demônio queima nessas chamas. Nas chamas de um amor de Deus que ele odeia e que ele recusa. Você já se sentiu queimado pelas investidas de uma pessoa? Você não quer e a pessoa está ali. E a pessoa está fazendo um gesto de carinho e está tentando te agradar e você não quer. Quando a gente não quer, as iniciativas amorosas da pessoa queimam em nós. Agora imagina um amor que é eterno para um ser infernal que não quer esse amor de jeito nenhum. É um tormento. Mas para quem quer, não falta o apoio de Deus. Deus vai apoiar você. Deus já está apoiando você. É que nós queremos que as coisas aconteçam sempre do nosso gosto. Deus não faz o nosso gosto, gente. Deus faz o que é bom para nós. E não é porque eu quero desse jeito que Ele vai se dobrar aos meus caprichos. Deus pede para nós fé. E pela fé
nós precisamos entender que Deus não abre de antemão o caminho à nossa frente. Deus vai abrindo o caminho à medida em que nós vamos dando cada passo. Se você não der o passo de hoje, você fique tranquilo que o de amanhã não vai chegar não. A cada dia o seu cuidado. Tem coisas para você cuidar no dia de hoje. Por que você está cuidando do dia de amanhã? Ontem já foi. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Erguer a cabeça, bola para frente. Vamos fazer as coisas darem certo. Vamos ajustar o que não está bom. Vamos pedir perdão, vamos recomeçar. Vamos cuidar do dia de hoje. A cada dia o seu cuidado. A cada dia nós precisamos dar o passo. E quando a gente dá o passo, destrava a próxima etapa. Não é? Você dá o passo, você entra num novo nível. Destrava para você avançar. Agora nós precisamos entender isso, que nós cobramos de Deus coisas que Ele não nos prometeu. Ele não promete enviar ajuda antes do necessário. Ele promete ajudar na hora em que a gente precisa. Deus não retira os obstáculos antes de nós chegarmos até Ele. Vai sem medo, enfrenta. Enfrenta. Quando chegar lá, Deus vai te dar sabedoria de como fazer. Se Ele não retirar esse empecilho, Ele vai te dar sabedoria de como lidar com esse empecilho. Mas uma coisa ou outra você vai receber. Quando nós chegamos ao extremo da nossa necessidade, meus queridos, ali sempre está a mão de Deus estendida para nós. E muitos se esquecem disso, e porque se esquecem, estão sempre angustiados, estão sempre ansiosos por causa das dificuldades que prevêm pela frente. Quando eu não entendo que a ajuda de Deus é graça para aquela hora, que me acompanha naquele momento, que tudo vai dar certo. Entenda isso, tudo vai dar certo quando eu vou com Deus. Até o que aparentemente dá errado, Deus converte em nosso favor quando nós vamos com Ele. Quem não confia nisso, sabe o que ganha de presente? Angústia, ansiedade, tristeza, decepção. O que, Paulo? Desespero. Desespero. É isso que a pessoa acaba colecionando sem querer. Porque esperam que Deus esteja assim, sabe, asfaltando a avenida à sua frente, para poder a pessoa ir deslizando por meio dela. Não. Deus prometeu fazer isso conosco. Ele não prometeu carregar sozinho o nosso fardo, mas nos ajudar a carregar, lado a lado conosco. Tanto que Ele pede para nós levarmos os nossos fardos até Ele. Tanto que Ele diz: tomai o meu jugo, eu te ofereço a minha canga. Para que serve uma canga? Para poder conjugar dois bois. O que é o jugo? É aquilo que me une a um outro. O jugo conjuga. Jesus se oferece para ser o nosso cônjuge. Jesus se oferece para estar conosco debaixo do jugo. Ele nos oferece o jugo dele, porque o jugo dele é suave. E a gente pensa, como se não bastasse os meus fardos, agora eu vou ter que carregar o jugo de Jesus. Não, Ele oferece o jugo dele para carregar os seus fardos junto com você. A promessa dele é estar lado a lado. Ele prometeu fazer isso passo a passo, uma necessidade de cada vez, na medida em que nós o buscarmos. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é nós toparmos com o problema, é nós descobrirmos as dificuldades, é nós experimentarmos a dureza da vida, para depois nós entrarmos com os nossos pedidos, as nossas súplicas diante de Deus, e para que Deus entre com a sua ajuda e a luz do seu Espírito Santo para nós. Aí nós colhemos os frutos. Como é que diz aqui? Agora, vós tende coragem e não desanimeis, pois não faltará a recompensa para os vossos trabalhos.
Meu amigo, não desanime. Talvez o grande ensinamento que Deus quer dar a você com as chateações e com as decepções que você tem vivenciado é não desanimar. A gente desanima diante das pequenas dificuldades. A gente quer pôr termo para Deus, quando Deus tem seus próprios termos. Olha, quantas vezes Deus falou comigo de maneira inesperada. Eu lembro de uma madrugada que eu estava vindo do Papo Aberto para Cachoeira Paulista e coloquei lá um CDzinho do Padre Léo. Nossa! É bom demais. Como Deus falou ao meu coração. Aquela noite eu pensei que eu ia ter que... Aquela madrugada eu pensei que eu ia ter que parar o carro. De tanto que eu chorava de rir, porque ele é muito engraçado. Muito bom, né? Eu chorava que eu não conseguia enxergar. Eu falei, Jesus, ou eu vou ter que parar de ouvir o Padre Léo, ou eu vou ter que parar de dirigir de madrugada. Aí eu fui ali me controlando, mas Deus falando comigo naquele momento, naquela madrugada, cansado, voltando para casa, depois de um dia inteiro de trabalhos, no momento em que eu pedi ali, né, no CDzinho, para o Padre Léo me fazer companhia, para eu poder chegar em casa, mas para ter uma companhia. Só que Deus tinha para mim uma palavra através daquele homem que já tinha falecido, num CDzinho gravado. E quantas vezes ele continua falando ao meu coração: não desanime diante das dificuldades, coragem, pois não faltará a recompensa para os vossos trabalhos. Primeiro os trabalhos, depois a recompensa. A gente está num momento interessante. Você já viu? Você contrata o serviço, você tem que pagar antes da pessoa fazer. Então, tem que vir num adiantamento. Adianta o serviço. Outro dia, há um tempo atrás, precisava colocar umas calhas lá em casa. Aí contratei o calheiro, chegou lá. A gente vai ficando esperto também, sabe? Chegou lá. Vai dar. É tanto. Eu falei, tá certo, faz. Não, mas adiantamento. Eu falei, o senhor adiantou o serviço? Quando o senhor adiantar o serviço, o senhor tem um adiantamento. Aí ele, não. Ele falou, preciso de pelo menos metade do valor. Eu falei, faça metade do serviço e o senhor recebe metade do valor de imediato. Ele fez metade do serviço, recebeu metade do valor e sumiu. Cliente bom. Se eu tivesse pagado sem ele ter feito serviço, tinha perdido dinheiro. Eu falei, então, meus queridos, a gente está acostumado num tempo em que a pessoa não trabalha, já quer receber, quer o meu adiantamento, não fez nada, Não, a ordem da vida não é essa não. Vai falar ali para a natureza, olha, tá lá fora, diz para ela assim, adianta a colheita aí, que eu vou plantar daqui a pouco. Vai esperando. Primeiro os trabalhos, depois a recompensa. Família Canção Nova, arregaçar as mangas nesse dia de hoje. Vamos trabalhar porque tem muita coisa para a gente fazer, inclusive pelo bem das pessoas, inclusive pela salvação das pessoas. Sua família precisa de você. Isso, Márcio. Vamos trabalhar pelo bem. A coisa não está boa. Vamos fazer o que está ao nosso alcance para poder ajudar, sentar, reclamar, chorar. Não vai fazer diferença. O que faz diferença é a gente arregaçar as mangas e trabalhar. Mas a recompensa virá. E não falhará. Acredita nisso? Então, bora para frente. Porque aquele que nos prometeu cumprirá a sua palavra. Tende coragem e não desanimeis, pois não faltará, palavra de Deus, hein? Não faltará recompensa para os vossos. Pode acontecer de tudo mudar, se a fé que há em você persiste.
mesmo se ela for pequena como um grão, ainda assim terá poder para transportar os montes, se apenas você crer. Com a fé verá o impossível. O segredo é que guarde a sua fé, não deixe ela morrer, é o que te manterá, e tudo vai mudar se a fé permanecer. Não haverá o que temer. Pode acontecer de tudo mudar, se a fé que há em você persiste. Mesmo se ela for pequena como um grão, ainda assim terá poder para transportar os montes, se apenas você crer.